Então, vamos lá? Vamos iniciar nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Não está aparecendo para mim aqui o teu, para eu desativar o teu microfone. Você podia desativar? O seu microfone? Tá. Porque dá eco. Então, o livro A Caminho da Luz, e nós vamos fazer a oração ao final, porque aí nós usamos os textos até para nos preparar também para a oração, tá bem? Eu vou colocar na tela. Então, vamos lá. A Caminho da Luz, essa obra ela é muito oportuna nesse momento para nós. Então, vamos lá. Antelóquio. Antelóquio significa antes de qualquer conversa, como se fosse um prefácio. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que vou ter que diminuir aqui. Então, vamos lá. Meus amigos, que Deus vos conceda paz. Pedir para a Júlia ficar prestando atenção, tá, Júlia, nas pessoas que entram, porque estarei lendo. Meus amigos, que Deus vos conceda paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Há quem diga que quem menos entende o Evangelho de Jesus são os religiosos e os filósofos. Os cientistas entendem mais, especialmente aqueles que aprofundam bastante na ciência, eles acabam compreendendo Jesus. Mas muitos religiosos não haverá. Oi, Conceição. Não deverá ser esse um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. O livro do irmão Humberto, aqui Humberto de Campos, está se referindo a Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O livro do irmão Humberto foi a revelação da missão coletiva de um país, ou seja, do Brasil. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde,
e a nós as possibilidades necessárias. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir àquele que, das alturas, sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos nele, do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele vos abençoe. Emmanuel, mensagem recebida em 17 de agosto de 1938. Já lá se vão algumas décadas. Quase uma centena de anos. Nós estamos em 2024, em 2038, 100 anos. Introdução. Então, lembrando que o livro A Caminho da Luz vai nos relatar a história espiritual do planeta Terra. E o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que nós pretendemos ler assim que terminarmos esse livro aqui, ele fala da história espiritual do Brasil, como consta dos arquivos espirituais. Então, vamos ver a introdução desse livro. Lembrando que esse livro foi escrito pouco antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Já tinha havido a Primeira Guerra, e, se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. A Segunda Guerra, ela acontece de 1939 a 1945. E a Primeira Guerra havia terminado em 1935, então nós estamos em 1938, mas já se veem os estertores da Segunda Grande Guerra. Então, é por isso que ele faz essa referência que nós vamos ver aqui. Ó. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico. Veja, o ascendente místico significa o ascendente espiritual de todas as civilizações que surgiram e desapareceram. Quando nós falamos místico, nós estamos falando de mítico, de mitos, né? de versões que nos falam das dimensões que estão para além da matéria, que estão em todas as civilizações. Então, o período dos mitos, ele antecede o período cristão. Então, os mitos são as explicações que os homens davam para tudo aquilo que eles não conseguiam compreender. É um período mitológico. Nós vamos ter a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia romana, e assim as explicações, né, através dos vários deuses, né? Enfim, então esse é o ascendente em que todas as civilizações, as explicações para
o incompreensível, como isso se dava através da religião. Agora, qual religião? Então, cada civilização teve aí a sua religião, a sua forma de explicar as ocorrências, de buscar consolo, né? Então, o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Então, essa fé aqui não é uma fé qualquer, é aquela fé raciocinada, que repousa na análise da razão. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã. De um ecrã maravilhoso. O que é um ecrã? Ecrã é como uma tela de cinema, diante de um ecrã maravilhoso. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições, que é um eco, né? É um grito que você dá e ele continua ressoando ou ressonando por um longo tempo. Então, ele fala que esses gritos, esse choro que vem do passado é passível e possível de ser ouvido, né? Ele diz assim, até nossos ouvidos chegam esses ecos, né? Passam as primeiras... Como isso, né? Através dos arquivos do magnetismo. O magnetismo tem essa... Nós já estudamos, né? O magnetismo. Hoje o magnetismo é uma das forças que explica a estabilidade dos sistemas da matéria, o eletromagnetismo. Então, tudo fica gravado no éter através das ondas magnéticas. Por isso que o som, a imagem, eles estão arquivados e podem ser acessados pelas mentes vigorosas dos espíritos superiores, né? E futuramente por aparelhos. Quando a nossa ciência tiver evoluído mais, como hoje nós acessamos tantas imagens que estão arquivadas na nuvem, essa nuvem nada mais é que um espectro, né, magnético, onde são arquivadas imagens, sons, tantas coisas. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos, né? Ossuário é uma reunião, né, de ossos. Nós podemos lembrar aqui de Pompeia, né, do Vesúvio, aquele vulcão que destruiu a cidade de Pompeia. E existe um museu lá, né, a céu aberto, das pessoas que foram cobertas pelas lavas do vulcão, das cinzas, e elas ficaram petrificadas no estado que elas estavam.
Então, é mais ou menos isso que ele está falando. Então, imagina, as pessoas caminham por entre aqueles corpos e tem aquela psicometria, né? A psicometria é esse magnetismo que fica impregnado nas coisas, nos objetos. Nós temos um objeto que nós gostamos, nós impregnamos aquele objeto com a nossa energia. Um médium de psicometria, ele pega o objeto, ele consegue identificar ali algumas coisas, fazer, inclusive, leituras. Chama mediunidade de psicometria. Então, esses ambientes, eles possuem essa psicometria, não é? Então, essas civilizações, né, mortas, elas se transformam em esses ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, no sentido de aclarar o caminho. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões, ou seja, tudo passa sobre a terra, como disse José de Alencar, né, a última frase dele no livro Iracema, tudo passa sobre a terra, né? E Emmanuel falaria isso ao Chico, né? Isso também passa. Escreve e coloca lá nos pés da sua cama. Tudo passa. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Tudo no universo é movimento. Não existe inércia. Tudo se movimenta. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Então, essa ordem, onde nós a encontramos? Nós a encontramos numa força que pode ser denominada a quinta força, que no Livro dos Espíritos aparece em várias questões, que se chama a força das coisas. Essa força das coisas, ela é uma força organizadora, porque nós temos 4 forças que organizam a matéria. Então, a força eletromagnética, que nós acabamos de falar, a força gravitacional, a gravidade, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Então, essas 4 forças que são conhecidas, elas dão estabilidade aos átomos, à matéria. Mas existe uma quinta força, que dá estabilidade aos sistemas biológicos, por exemplo. Qual é a força que organiza o corpo humano? Porque essa força, quando ela desaparece, o corpo humano se desorganiza, se decompõe. Então, tem que haver uma força de ordem, uma força organizadora, que nós chamamos espírito. Todos os sistemas biológicos, eles possuem uma força organizadora. E os fenômenos sociais também. Existe uma ordem no universo. Existe uma ordem nos sistemas sociais que faz com que a humanidade caminhe para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Sempre. Por mais que pareça que ela está retrogradando ou regredindo, ela não está. É para frente e para o alto. Há sempre uma ordem estabelecida, ainda que num ambiente de guerra.
Nós falamos isso recentemente no nosso último ou penúltimo encontro, que nós, inclusive, acho que gravamos, dessa quinta força, não sei se foi gravado, que ela organiza a sociedade, qualquer sociedade. Ela mantém uma ordem mínima para que para que a comunidade não se destrua, não se decomponha, não se desorganize completamente. Sempre dou o exemplo do semáforo, né, do farol. A maioria das pessoas respeita os sinais de trânsito. No sinal vermelho, as pessoas param, não tem ninguém ali falando para. Hoje até existem câmeras e tal, né? Mas as pessoas sempre pararam, a maioria, sempre tem aquele que é o desorganizador, né? É aquele agente que busca desestabilizar. Mas, de maneira geral, e o que é que faz que as pessoas obedeçam isso? Que as pessoas obedeçam às leis? Porque se formos pensar no sistema judiciário e o sistema punitivo sozinho, não é suficiente para que as pessoas obedeçam às leis. E a maioria obedece. Então, essa quinta força. E essa quinta força, ela vai se tornando cada vez mais organizadora, conforme a sociedade vai avançando em consciência. Conforme a ética social vai crescendo. Então, estabelece-se, então, a ordem. Esse estabelece-se significa, com o avanço da consciência coletiva, um tipo de ordem se estabelece. Então, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário e vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família, dando vida a esses laços. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências. É um fio, é a força das coisas. Depois peguem o Livro dos Espíritos, baixem ele em Word e coloca lá, localizar a força das coisas. Vocês verão todas as questões em que Allan Kardec, os espíritos nos orientam a respeito, né? Nos revelam a existência dessa força. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente. Olha, há uma harmonia, umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Então, é para frente e para o alto, que esse fio, que essa força nos encaminha. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor, porque o amor, ele é uma linguagem universal, a fraternidade também. Dia chegará em que nós nos comunicaremos sem necessidade mais de palavras verbalizadas. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo. Então, assim como nós cumprimos as leis da Terra, igualmente nós caminhamos na direção de cumprir as leis de Deus. Porque
uma das leis de Deus é a lei do progresso, que também pode ser chamada a força das coisas. E essa lei do progresso, ela nos encaminha, querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Quando nós infringimos a lei de Deus, essa mesma lei encontra uma forma de nos recolocar. Então, em todos os mundos, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, né, ao nosso planeta, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrestres. Então, nas igrejas ou dentro da academia, que é nos espaços da ciência e da filosofia. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários, que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações. E mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações, ou seja, essa tela onde nós ficamos observando, e dos nossos estudos, vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Só nessa frase tem toda uma linguagem matemática aqui, que os homens de ciência poderiam nos desvendar melhor. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está em suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. É ele quem? Esse E é maiúsculo. É ele, Deus, né? No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Em vão. Gente, é em vão que os ditadores fazem isso. Não adianta, porque existe uma lei, existe uma força que nos leva para a frente, para o alto. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. Nós estamos fadados à felicidade. O determinismo do amor e do bem é lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou. Na caminhada dolorosa das raças,
objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal, né? Ele é a luz do princípio, e em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo, os destinos da terra. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, lembrando que nós estamos no século XXI, há 24 anos já do século XXI, enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugos das multidões, lembram? Ainda não tinha aparecido Hitler, mas ele já estava encarnado. As forças sombrias que iriam manipulá-lo já estavam supostamente de posse do controle do planeta. Mas a história nos mostrou que, apesar de toda a sua ação de horror, eles passaram. Então, esses ditadores, né, que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. É impressionante como isso aqui é atual, porque nós estamos diante de verdugos, de ditadores, exatamente como estávamos no ano em que isso foi escrito, 1938. Não é? Então, é isso. Na nossa próxima quarta-feira, continuaremos com a Gênese planetária. Tá certo, meus amores? Alguém quer fazer algum comentário ou nós podemos encerrar? E aí, Regina? Não, é ótimo. É engraçado que eu já li esse livro há muito, muito tempo, né? Mas com outra pessoa lendo, trazendo explicações mais detalhadas, parece que vai abrindo mais o entendimento das palavras. Estou muito ansiosa para estudar com vocês. Então, assim, para quem está lendo também, porque toda vez que nós lemos, né, uma obra, nós lemos com uma consciência nova, né? Nós não somos os mesmos, nem de ontem, quanto mais de quando lemos. Então, essa obra é uma obra que vai nos trazer muitas notícias, porque nós vamos enxergá-la sob outros prismas, né, com uma consciência mais lúcida. E, Regina, quero aproveitar, tão feliz de vê-la, para que você faça, então, a nossa oração. Tá bom, Regina? Pode ser? Pode ser, Márcia. Agradecendo a Deus por estarmos reunidos e estudando essas obras de Chico Xavier, que nos traz tantos esclarecimentos, entendimento para que tudo que nós estamos passando, que suas palavras, apesar de tantos anos escritas, são tão atuais. Que a paz do Senhor nos envolva, que possamos ter discernimento para compreendê-los na sua profundidade e ainda mais nos concentrarmos, determinarmos a sermos melhores do que temos sido até então. Que possamos
com a proteção dos bons espíritos, dar continuidade a esse estudo e que outros companheiros venham para usufruir dessa oportunidade que a Márcia nos concede. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Beijo, queridos. Graças a Deus. Tchau, Conceição. Beijo. Tchau, tchau.